Olá, ouvintes! A paz de Jesus! Esse é o Interagir Podcast, uma iniciativa da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. É um programa de opinião. Eu sou o Jônio Gomes e vou estar com vocês nesse episódio, que será o último da série Redes Sociais e o Estilo de Vida. O tema hoje é Crianças e Adolescentes nas Redes Sociais, Oportunidades e Perigos. Bem, a Bíblia nos orienta que devemos ensinar o caminho que a criança deve andar, porque assim, quando ela for adulta, não se desviará. Em nossa sociedade, se observa todos os dias crianças cada vez menores tendo acesso às redes sociais. E é justamente sobre isso que iremos conversar hoje. Estamos aqui para esse bate-papo com dois convidados queridos. A Flávia Braga. Tudo bom, Flávia? Olá, boa noite. A paz do Senhor. Joia, Obrigada por esse convite. A Flávia é psicóloga especializada em terapia cognitivo-comportamental. Ela participa da Primeira Igreja Batista em Cajueiro, Recife. E o pastor Jadson Araújo. Tudo bom, pastor? Olá, Júnior. Olá, ouvintes do Interagir Podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Júnior. Show de bola, pastor. Bom, o pastor é auxiliar na Primeira Igreja Presbiteriana do Recife e atua também no pastoreio de adolescentes e jovens. Show de bola, esse time promete. Vamos juntos. Então estamos com esse time aí para a gente bater um papo hoje sobre essa questão da tão pouca idade que as crianças, que os jovens têm adentrado nesse mundo de redes sociais, por esse advento digital aí que toma conta do mundo, e a gente vai bater um papo agora sobre isso. Bom, a gente vai começar aqui com uma pergunta para a nossa psicóloga Flávia. Flávia, apesar da maioria das empresas de plataformas de internet, de redes sociais, elas estabelecerem um limite de 13 anos para cadastro nas bases, o que a gente mais presencia hoje em dia é as crianças com idade muito abaixo dessa, crianças de 8, 9, 10 anos, cobrando dos pais um smartphone e insistindo para ter perfil nas redes sociais. O que é que os pais devem considerar antes de liberar essas crianças tão pequenas para acessar esse ambiente de redes sociais? Certo, Jônio. Eu acredito que o que se deve considerar, que se deve analisar, né, entre os pais, os educadores da criança, se realmente é necessário que seu filho possua esse acesso que ele tanto pede, né, à rede social, a um smartphone, etc. Né? Eu ia lembrar que o pessoal acha que smartphone hoje é brinquedo de criança, né? Pois é. As crianças já pedem Natal um celular, né? Não é? Pois é. E aí, a gente também tem que levar em consideração que a rede social em si, ela não é de todo a vilã da história, né? Sim. Ela tem um lado também positivo, que pode ajudar e até muito no desenvolvimento da criança. A questão é, desde que não seja em excesso. Perfeito. Não seja, né, a única forma, o único meio de aprendizado dessa criança. Da mesma forma, eu acredito, Júnior, que a gente orienta aos nossos filhos, né, as crianças que a gente, porventura, venha trabalhar, seja no consultório, seja na igreja, enfim, da mesma forma que a gente orienta a criança quanto aos perigos que o mundo traz, né, por exemplo, em casa, a gente orienta o perigo do fogão, para atravessar uma rua, etc., a gente precisa orientar nossos filhos, as crianças, quanto ao perigo do uso das redes sociais, né? E Perfeito. só orientação, né? Não só orientação. Daí cabe aos pais prestarem atenção, né? Chegar junto do filho, né? E procurar redes sociais que são direcionadas para a idade. Entendi. Né? Porque, assim, existem algumas redes sociais, né? Que ajudam as crianças, por exemplo, nessa época agora de pandemia, existem redes sociais de matemática, de língua portuguesa, de língua estrangeira, etc. De brincadeira de criança, né? De brincadeira de criança, né? De estímulos, né, infantis. Mas mesmo assim, Jônio, eu ainda gosto de orientar no seguinte, que sempre há um risco, mesmo que seja uma internet que seja direcionada para a criança,
né? Nunca se sabe quem está ali atrás daquele perfil. Sim. Né? E daí é onde mora o perigo. Né? Daí é que fica mais perigoso, porque assim, a gente não sabe quem é que está manipulando aqueles jogos, né? A gente não sabe a intenção daquela pessoa em determinado perfil que seu filho vai acessar. Entendi. Né? E aí é onde entra, né, uma questão fundamental que eu sempre oriento aos pais, a importância do diálogo, da conversa. Né? Eu acho que isso permeia toda a vida da educação entre pais e filhos, não só da internet, né, mas a questão, a importância do diálogo, da conversa, né, do colocar as cartas na mesa, tá? De acompanhar de perto esse filho, porque assim, também não adianta eu falar com meu filho, dar todas as orientações e deixar meu filho lá com o tablet e esquecer ele ali por 2, 3 horas, como se fosse o substituto de uma babá. Alguns pais, Flávia, acham assim, não, eu converso muito com ele e ele é muito consciente, então eu deixo ele sozinho. Não dá para contar muito com isso até uma certa idade, não é? Não funciona desse jeito, né? Porque... E também pode falar. a gente, muitas vezes, a gente relega os nossos filhos a esses aparelhos e, como se disse, os pais precisam considerar a segurança dos filhos antes de inseri-lo nesses ambientes, porque nós temos visto, não só com 8 e 9 anos de idade, se você for, por exemplo, no Instagram, que é uma rede social para adultos, você vai encontrar crianças de 5, 6 anos fazendo diário no Instagram. Crianças que não têm a mínima noção do perigo que existe nas redes sociais. Então, os pais devem atentar muito para a segurança dos filhos e, como a doutora Flávia já colocou, para o propósito disso. Qual o propósito de meu filho já estar na rede social com essa idade? Então, às vezes, os pais não estão antenados com isso e apenas para entreter, substituir presença, isso é um perigo muito grande. Perfeito. E também vale a gente colocar aí que, assim, essa geração, né, vamos dizer assim, acho que as pessoas, vamos dizer, até 20, 30 anos, é uma geração que é chamada de nativos digitais. Sim. Que já nasceram nessa era digital, né? Então, assim, essa questão não tem como voltar atrás. Ô, Flávia, Oi. Eu brinco dizendo que eu tenho um pequenininho de 2 anos de idade. Ele foi criada a conta para e-mail dele antes dele nascer. Pois é. E agora nas aulas, né? Nas aulas remotas. Os pequenininhos, cada um tiveram que criar uma conta, né? Para que cada um tivesse acesso à rede social. Então, assim... E pensamos que eles estão num ambiente seguro, por ser um ambiente escolar. Né? O Google Classroom, por exemplo, diz ser um ambiente seguro, mas foi invadido em algumas escolas durante o período da aula. Outro, a rede social para criança, que é o YouTube Kids, e ouvimos recentemente aquela invasão nos comentários ou nos patrocinados dos vídeos da boneca Momo, sugerindo desafios para as crianças. Então, pensamos em um ambiente seguro, mas muito vulnerável na realidade. Então, na verdade, a gente percebe que não é só estabelecer qual a idade que vai entrar, mas é também ter acompanhamento. Eu acho que é o mais importante, Júnior, porque, assim, como eu falei, para eles é natural, né? O uso dos perfis, os jogos, né? Os desafios que, por acaso, podem até aparecer. Mas o que a gente precisa, como pai, né, como educador, é, de fato, acompanhar essa criança. Sempre olhar, verificar, né? Ver o que ela está acessando, com quem está conversando, né? É orientação. Esse é o caminho. Perfeito. E até, quem sabe, assim, tem algumas restrições que a gente pode fazer, mas que essa restrição não seja só isso, né, que ela não livra aí de um acompanhamento de perto, né, de um olhar, né, e existe também perfis que o pai pode acessar esse perfil, no qual, quando a criança vem acessar alguma coisa, o pai recebe o alerta. Correto, a gente pode lançar... Isso. Então, tem alguns recursos que os pais podem daí estar usando, né, em prol da segurança dos seus filhos, né, porque eles são muito expostos, né, realmente é um perigo, né, e eles não têm maturidade, às vezes, para discernir o que é perigo e o que não é, mesmo com toda a orientação. Então, a gente tem que estar junto mesmo. A gente precisa ter cuidado, porque existe também aquele grupo de pessoas que acham que a criança precisa de sua privacidade. Não sei se vocês já ouviram pessoas discutirem isso.
Já. Os pais não devem bisbilhotar, porque eles chamam assim, a supervisão de bisbilhotar. E diga, minha criança, ela está sob minha responsabilidade e eu preciso supervisioná-lo. Ele está em formação. Então, essa ideia de respeitar a privacidade de uma criança de 5 anos, 6 anos, 8, 12 anos, o pai precisa estar atento ao que está acontecendo, de fato, como a doutora Flávia falou, com quem ele está conversando, nós precisamos atentar para essas coisas, sim. Perfeito. Show de bola. Pastor Jadson, vou botar uma para você aqui agora para a gente bater mais essa bola. A gente sabe que tem risco, né? A doutora Flávia comentou sobre isso. E nós temos aí nas redes sociais, na internet, assédio sexual, nós temos cancelamento social, nós temos os desafios, né? Desafios que já levaram alguns jovens a óbito, né? Fora o roubo. Se faz engenharia social e se consegue informações e se pratica crime de roubo através dessas informações que foram conseguidas, e até adultos, às vezes, fornecem as informações, até adultos caem nessa persuasão, nessas armadilhas, né? Apesar dessa realidade, né, de tudo isso ser fato, você vê coisas boas na internet também? Sim, Johnny. A gente também não pode demonizar a internet, demonizar as redes sociais. Sim. A gente sabe que nada nessa vida está livre de se tornar um mal. Se a gente olhar, até beber água em excesso nos fará mal. Então, a rede social também, a internet também, existem os pontos positivos. Como a doutora Flávia falou, comentando a resposta anterior, o desenvolvimento cognitivo da criança, nós vamos encontrar muitos estímulos no ambiente virtual, nós vamos encontrar muitos recursos que vai contribuir para essa formação, para esse desenvolvimento. Eu digo que a internet trouxe para a gente a democratização da informação, a democratização do conteúdo. Então, por exemplo, para mim, as redes sociais me aproximam da minha família, né? Que eu moro aqui em Pernambuco, mas minha família é toda lá do interior do Rio Grande do Norte. Então, os meus filhos crescem longe de seus avós e a rede social, a internet nos aproxima. Então, a internet, ela tem sim os seus benefícios, mas se não supervisionados, não estabelecido propósitos, limites, regras, tudo isso pode desmoronar mesmo, se tornar uma ruína. Então, existem os benefícios que a gente pode encontrar, como já tentei expor, para a contribuição do desenvolvimento cognitivo da criança, para o desenvolvimento social dela, mas a criança precisa ser preparada para tudo isso, para receber esses estímulos e essa informação. Mas nós não podemos também demonizá-la. Entendi. Show de bola. Então, a questão de dosar, né? A questão do bom senso, de dosar, acompanhar, né? A gente está preocupado usar de um modo saudável, né? Porque muitas vezes nem nós adultos estamos lidando com a internet e as redes sociais de um modo saudável. Correto. Então precisamos não só atentar para as crianças, mas para nós mesmos, porque sabemos que, além desse cancelamento, desse assédio, existem aqueles padrões utópicos estabelecidos nas redes sociais que deixam muita gente desanimada, muita gente depressiva por não atingir tais parâmetros estabelecidos por essas redes. E se a gente não tratar as nossas crianças e adolescentes, eles incorrerão neste caminho. Então a gente precisa sim saber que existe o benefício e que é algo que pode sim ser utilizado para a formação, para o bem, mas que carece uma responsabilidade de quem supervisiona para estabelecer esses padrões, né, esses limites no uso. É verdade. Eu gosto muito do pessoal quando comenta assim, caramba, nas redes sociais as pessoas só postam as coisas bonitas, né? Só posta sucesso, alegria, né? Ninguém posta a vida real, né? Ninguém posta as decepções, ninguém posta as dificuldades. Então, se as crianças se espelham só em redes sociais, né? É como você falou, pastor, aí vão criar um parâmetro que, se eles não alcançam, né? Eles vão ter outros problemas, né? Frustração, né? Desanimação, né? Falta de vontade das coisas, porque se sente impotente diante de todo mundo dando certo, todo mundo com sucesso, e eu aqui não consigo, né? Então a gente ter cuidado com isso, né?
Bom, doutora Flávia. Interessante isso, Júnior, que vocês trouxeram, que agora no Setembro Amarelo, né, se falou muito em depressão, e um dos fatores que se considera o aumento, né, de número de casos de suicídio relacionados à depressão é justamente essa felicidade que as redes sociais, né, a felicidade constante que as redes sociais passam, porque ninguém posta foto de alguma coisa ruim. Uhum. Todo mundo só posta foto rindo, fazendo a viagem, mas todo mundo, ninguém é feliz o tempo todo, né? Sim. As emoções que não são agradáveis também fazem parte de nós, dos seres humanos. Sim. Mas hoje em dia... São necessárias, né, Flávia? Pois é, São todas as necessárias. emoções, mesmo as que são desagradáveis, porque não existe emoção positiva e negativa, né? Como a gente costuma dizer. Existem agradáveis e desagradáveis, mas todas elas são importantes. E isso que as crianças estão vivenciando hoje é aquela felicidade o tempo todo. Então, assim, eu não consigo ir de encontro com uma frustração. Sim. Né? E daí, isso é bastante importante a gente falar, né, em relação a isso das mídias sociais, dessa felicidade fake, né, Sim, que é 100% aí, ninguém é feliz 100%. A gente pode até ser né? feliz, mas ser alegre o tempo todo, só ter coisas boas, não. Tem dias que a gente não tá bem, né, e tá tudo bem, não tá bem o tempo todo. Embora que faz parte, se né? rede social tivesse recheada dos problemas, eu acho que seria um ambiente que ninguém queria navegar. É uma forma de atrair, né? Que de fato a gente separa os melhores momentos para postar e compartilhar, porque se fossem os maus momentos, eu acredito que ninguém estaria nela. Rede social não seria caso de sucesso, né? Seria o contrário. Pois né? é. Ótimo. Bom, Flávia, contigo agora. A gente está vivendo aí na circunstância que o mundo atravessa aí da pandemia. Houve migração generalizada para o online, né? Isso de atividade de recreação, a atividade profissional, a estudo, né? A escolas. Com essa questão da escola, a escola regular ela foi toda migrada. Algumas escolas públicas tiveram um pouco mais de dificuldade, nem todas foram ainda, mas a rede particular praticamente 100% foi, né, para o online. Isso gerou um aumento de uso da internet absurdo, né? As crianças que antes não acessavam, que os pais controlavam, impediam, retardavam, não puderam evitar com a escola, tiveram que colocar as crianças nesse universo, né? Diante desse cenário, quais são as consequências que você acredita que pode acarretar na vida das crianças? Perfeito, João. Primeiro, a gente precisa considerar que sim, né, houve uma necessidade aí, né, mesmo que, como você falou, os pais que estavam querendo retardar esse acesso, né, às crianças à internet, eles não tiveram opção, né, e principalmente após a pandemia foi que não teve mais como evitar, né, isso. Sim. E aí houve realmente uma imersão ao uso abusivo de tela, né, as crianças hoje passam a manhã ou à tarde, todas em frente a uma tela para acompanhar as aulas, né? E aí, para falar sobre isso, eu queria apontar um estudo, né, que foi realizado em vários países, tá, ao mesmo tempo. Esse estudo foi realizado em 21 cidades diferentes aí em todo o mundo, tá? E esse estudo, ele seguiu crianças, adolescentes e também adultos, né? Ele não descartou os adultos. E esse estudo ele foi feito durante aí um período de aproximadamente 10 anos. Foram 11 mil pessoas que foram testadas nesse estudo, tá? Sim. E qual era o foco desse estudo? É mostrar para a gente, né, para nós que somos usuários aí da internet, quais os efeitos que a exposição excessiva à tela, né, seja ela tablet, celular, computador, até mesmo a TV, né, porque a TV hoje em dia também é uma tela gigante, né? E está na internet também. Está na internet, né? Computador, enfim. Quais são os danos que essa exposição demasiada vem causar no cérebro da criança, né? Do adolescente também. E é interessante que uma das primeiras causas que eles apontaram foi que o uso constante dessa tela provoca uma atrofia, né, no córtex, né? E isso acaba diminuindo a receptividade das outras funções, né, das informações sensoriais que essas crianças precisam para o desenvolvimento, né, visão, audição, olfato, enfim, né? E
enquanto as crianças, né, ao uso abusivo das telas, elas acabam ficando menos estimuladas do que se estivesse fazendo outras atividades. Então, por exemplo, né, tem um joguinho lá, o Minecraft, Uhum. que a criança às vezes sabe fazer muito bem, que é aquele de encaixar uns bloquinhos. Mas se a gente pegar essa mesma criança que é estimulada lá nas telas ao uso de encaixe daqueles bloquinhos, se eu colocar outros blocos na vida real para essa criança, ela não tem o mesmo desempenho que ela tem lá no joguinho do computador. Uhum. Tá? Então, quer dizer, ela não tem o mesmo desenvolvimento, mesmo ela estando estimulando, talvez até o pai ache, não, é um joguinho legal, está estimulando, mas quando ela vem para a vida real, ela não tem a mesma habilidade, Uhum. possamos assim dizer, né? E daí, é importante, né, a gente falar que também as crianças ainda não têm a maturidade cerebral para lidar com alguns estímulos que elas recebem, né? E o estímulo da internet não é um estímulo normal que ela está ali na sala de aula, a professora está falando, está mostrando uma cor, está mostrando uma textura. São estímulos, assim, demasiados para aquela idade. Então, assim, para uma criança de 5, 3, até, sei lá, 13 anos, adolescente, o cérebro não está tão preparado, né, para aquele enxurrada de estímulo. Sim. E o nosso córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que está relacionada tanto à sociabilidade quanto ao controle, à regulação das emoções, né? Ele ainda não está desenvolvido nas crianças, né? É uma coisa que ela vai aprendendo, né, na sala de aula, com os pais, e quando ela só fica na tela, né, em frente ao computador, o que acontece? Essa parte do cérebro não consegue desenvolver plenamente essas funções que são tão importantes, né, para o desenvolvimento dessa criança, que é responsável pela sociabilidade, né, pelo social, que a criança precisa desenvolver isso, né, interagindo com outras crianças, né, e também da parte da regulação das emoções, que se dá pelo contato do dia a dia com os pais, com os irmãos, com as crianças. E quando ela está exposta essa tela em demasia, esse córtex ele não consegue desenvolver plenamente a função dele, né? E essa criança ela vem ter mais na frente uma dificuldade maior de conter os impulsos, de regulação das emoções, por exemplo, de regular uma frustração, de regular uma raiva, né? Isso, Flávia, sem querer te interromper, mas uma coisa que eu lembro muito aqui, compromete a parte de sociabilização das crianças e adolescentes. Isso. Eles começam a ficar aqueles seres estranhos, né? Só se sentem à vontade diante de uma tela. Na hora que você tira a tela e espera que ele se relacione com outras pessoas, ele não consegue, né? Porque também, Jônio, tem outro fator que é bastante interessante, né? Que o uso das mídias sociais, ela tem uma liberação de um neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor que está diretamente relacionado aos vícios. Sim. Né? Então, assim, ou seja, ainda está em estudo, né, sobre isso, mas, assim, há evidências, né, de que o uso de tela pode, sim, viciar uma criança, né, quimicamente o cérebro com esse estímulo demasiado, como se fosse uma droga mesmo, né? Aí, realmente, assim, fica... Pode falar, pastor. Quando eu estava te ouvindo expor os dados do estudo, eu estava pensando justamente nesses problemas, nessas consequências que o uso em demasia das redes sociais da internet traz, a gente percebe, e os estudos confirmam isso que a gente percebe na prática, né? Essa maior dependência que as crianças começam a ter das telas e das redes sociais, né? Essas dificuldades em lidar com as frustrações, como você colocou, e lidar esses problemas emocionais que a família vai agora lidar e que a sociedade vai receber pessoas assim, incompetentes para esse viver social. Somos esses seres, né? Que vivem em sociedade e que as mídias sociais e a internet, que era para ser um benefício, por ser mal usado, se torna um malefício e uma desconfiguração do sujeito. Isso, e é importante também porque, assim, a questão da mídia social, ela, como eu falei lá no início, ela não é de todo ruim. Eu acho que a gente tem que saber a medida, né? Nada em excesso faz bem. Nada em demasiado faz bem. Então, assim, cabe aos pais, sim, né, fazer esse autocontrole com as crianças, né, com
colocar realmente, olha, é esse tempo X que você precisa ficar, já fica o tempo suficiente na escola, né? Tem escola que diminuiu um pouquinho a carga, mas tem escola que quis transferir o horário inteiro. Então, assim, se a criança pegava de 7 horas, 7 ao meio-dia, a criança na frente de uma tela de computador, né? E estudos já mostram também que a quarta onda em relacionada a essa pandemia serão as doenças mentais, né? Então, assim, eu acredito que não só a questão de ansiedade, de depressão, não só relacionado ao Covid, mas essas doenças mentais devido ao uso excessivo de tela. Porque, como o pastor bem falou, né? As crianças estão sendo impedidas desse contato social. E isso, gente, é estudo que o cérebro não está preparado para isso ainda. Né? Nós somos seres que precisamos um dos outros, né? Do olhar do outro, né? De ver como é que o outro funciona, que eu me espelho assim, né? Então, fica aí o alerta aos pais. Existem consequências, né, Flávia, graves para a vida dessas crianças. Isso. É um trabalho bem, bem árduo aí que nós, pais e educadores, temos pela frente. Isso mesmo. Você falando, Flávia, nessa questão do isolamento, né, que a criança e adolescente sofre com as redes sociais, eu lembrei de um trabalho que a gente tem com adolescentes em Embaixadores do Rei, né, que existe na Igreja Batista. E a gente tem comentado nos cursos de formação de conselheiros, que tem justamente essa abordagem de educador, que oriente os pais que quando o adolescente estiver ficando muitas horas trancado no quarto, não fique tão tranquilo achando que ele está tão seguro, não. Porque ele pode estar isolado no quarto, mas conectado no mundo, né? Então é importante chegar junto, né? E eu diria, foi-se o tempo em que estar trancado no quarto era sinônimo de segurança. Correto, é isso mesmo. Bom, eu queria colocar aqui uma pergunta agora para vocês dois, tá? Para os dois darem a opinião. Qual conselho vocês dão aos pais para que eles possam avaliar e perceber, né? A gente falou muito de acompanhar, estar atento, né? Não deixar a criança e o adolescente soltos, tá acompanhando. Apesar de poder usar aplicativos de monitoramento, né? Saber tudo que a criança está teclando, ver as conversas que a criança tem para ver se tem alguém mal intencionado ali. Apesar de tudo isso, a gente conclui que o acompanhar, o conversar é muito importante, né? Então, qual a sugestão que vocês podem dar para que o pai avalie até onde está sendo bom e a partir de onde começou a ser danoso para a criança ou para o adolescente estar envolvido com aquela rede social? Porque, como a Flávia colocou, a gente fala muito de rede social, vem muito na mente das pessoas Facebook, Instagram, né? As mais populares. Mas tem as outras que parecem ser inofensivas e que também, se isso for numa dose inadequada, pode se tornar um problema. Então, qual conselho vocês dariam para que os pais avaliem e consigam perceber quando isso passa a ser ruim? Porque a gente já viu que tem o lado bom, né? Se souber usar, vai aproveitar muita coisa, vai ter muitas oportunidades. Mas como os pais avaliam para poder julgar, epa, a partir daqui não está sendo bom? Então, essa pergunta é muito pertinente, porque a gente muitas vezes não avalia as coisas. E algo muito importante nessa formação das nossas crianças, dos nossos filhos, é a gente atentar para o propósito que nós queremos, o que nós queremos na formação dos nossos filhos, e a gente conseguir avaliar o que nós estamos colocando nas mãos deles para alcançarmos este propósito na educação. Então, quando a gente coloca o nosso filho diante de uma tela, diante de aplicativos, nós temos que entender que a palavra que Johnny usou foi inofensivo. A minha pergunta é, o quão ofensivo é ou pode se tornar esta aplicação ou esta tela na frente do meu filho? A Flávia já apresentou para a gente alguns dados que são valiosos, mas existem muitos outros que essas redes sociais estão recheadas, né? Elas são construídas através de algoritmos, de programações, inteligência artificial que sonda os nossos dados, e a gente muitas vezes é muito restritivo na compreensão da palavra dados. A gente sempre vai pensar que dados é o nosso CPF, é o nosso endereço, mas os algoritmos que estão por trás das redes sociais, eles estão analisando o nosso padrão de comportamento, de consumo,
aquele vídeo que nós nos detemos mais tempo. E se você prestar atenção, depois de algum tempo na rede social ou na internet, as nossas pesquisas elas passam a ser já influenciadas por esses algoritmos. Aquilo que a gente costuma ver no vídeo aparece sugerido para a gente após um vídeo ou numa propaganda dentro do vídeo, e os nossos filhos estão diante daquela tela, muitas vezes sozinhos, sem essa responsabilidade, sem esse senso crítico para avaliar o que pode ser perigoso para ele ou não. Então, eu insistiria aqui para que os pais atentassem para a instrução de seus filhos e também para conhecer o que ele está colocando na mão de seus filhos. Porque às vezes tem o nome de Kids no aplicativo, mas ali está recheado de intenções de despertar a própria dependência, o vício. Se você prestar atenção quando acaba um videozinho que ele está assistindo, a tela fica repleta de outras sugestões. Sim. Ele está assistindo o vídeo, no meio do vídeo aparece uma propaganda. E são todos recursos usados por aquela rede para deixar a criança mais tempo de frente à tela. E é esse o propósito das redes sociais. Preste atenção, você adulto, assiste um vídeo no YouTube, você pesquisou um tema muito específico, e o vídeo está terminando e começa a aparecer sugestões de vídeos na mesma temática. Daqui a pouco você abre sua outra rede social e a primeira propaganda que vem nos stories, por exemplo, é a respeito daquele vídeo que você assistiu. Então existe um mecanismo nessas redes sociais e dessa troca de informação, as propagandas patrocinadas com base em tais informações. Então o conselho que eu dou para os pais, para que eles percebam quão danoso é para as crianças e para os adolescentes, é procurar conhecer. Existe um documentário no próprio Netflix que é o Dilema das Redes, onde programadores e profissionais da área dessas grandes marcas, desses grandes aplicativos e aplicações, eles denunciam o risco que há de dependência, o risco que há de manipulação aos usuários, olha essa palavra, aos usuários das redes sociais. Eu paro aqui e pergunto para você que nos ouve, quem é chamado de usuário no dia a dia das nossas vidas? É quem consome um certo produto? É comida, usuário de comida? É usuário de alguma marca de transporte? Não, se você prestar atenção, quem é chamado de usuário geralmente é usuário de droga, ou então usuário de tal rede social, que é assim que eles nos chamam. Então a gente precisa atentar para essas coisas. Então é tomar cuidado com essas letrinhas, né? Quando tem kids, de kids pode não ter nada, né? Pois é, essa é apenas uma estratégia, né, para os pais ficarem desatentos, achar que as crianças estão seguras, mas por trás de todas elas existem essa pretensão de prender seu filho, de nos prender na frente da tela. E aí qual conselho, né? A pergunta é qual conselho eu daria a um pai, né, e uma mãe em meio a essa enxurrada que a gente recebe aí de informações da internet. Eu acho que o primeiro conselho que eu daria é a gente acabar com aquele ditado que é bem conhecido, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E por que eu trouxe essa reflexão aqui, né? Porque, assim, os próprios pais, né, estão imersos nesse mundo virtual. É isso. Nós, né, assim, a gente não tem como escapar, né? Então, assim, hoje, para os pais, né, para uso de trabalho, de responder e-mail, quanto tempo os pais gastam na frente de também uma tela, um computador, um smartphone, enfim, o que seja, né? Então, assim, se a gente parar para se observar, quanto tempo a gente tem gasto, né, em relação ao tempo que a gente gasta em ficar com os nossos filhos, né? Então, assim, a gente tem que começar a se analisar também, porque, assim, a criança, ela vai se espelhar naquilo que a gente faz, né? E a gente está vendo aí as consequências para as crianças, que são gritantes mesmo, né? Porque, assim, é bastante frequente que o pai deixe de dar atenção ao seu filho em detrimento do celular, né? Porque é mais importante responder ao chefe, né? E aí como essa criança se sente, né? Pai, puxando e pai, peraí, só um minutinho, deixa eu responder aqui. E esse comportamento, ele é espelhado, né? Então, às vezes, a gente reclama tanto da criança, sai da frente do computador, sai da frente do celular, e a gente não percebe que ele é um espelho daquilo que a gente faz, né? Por isso que eu trouxe essa reflexão, para que a gente também se autoavalie. Como é que está sendo, né, o meu comportamento
né, em relação a isso, né? E é importante também salientar aqui que a criança, ela precisa da interação face a face, né? É a maneira como ela se reconhece no outro, é a maneira como ela aprende a linguagem, é a maneira como ela aprende as emoções, através do observar o rosto, as expressões, né? É através do olhar do pai, da mãe, daquele adulto, né, que cuida dela, né? E se isso não está acontecendo, a criança está perdendo aí um marco importantíssimo no desenvolvimento dela, né? Então, assim, o conselho que eu dou aos pais é que avalie realmente a forma como eles têm agido, né, em relação aí às mídias sociais também. Porque a criança Flávia, é um reflexo daquilo que ela vive, né? Pois não, pastor? isso, e quando você traz essa reflexão de atentar para o modelo, para o exemplo que o pai está dando, eu lembrei de um caso que um pai compartilhou, a gente conversando sobre esse tema, e esse pai tinha hábito de fazer a sua devocional pela manhã usando o aplicativo do celular, porque o celular facilitava aquela reflexão. E a filha acordava e o via todas as manhãs sentado no sofá, mexendo no celular. E até que um dia que a filha reclamou com o pai, pai, o senhor só vive no celular? Aí ele calou e ficou um pouco reflexivo e não tentou justificar, mas mudou de atitude. Na manhã seguinte ele começou a usar a Bíblia livro, né, física, para lê-la pela manhã, para dar o exemplo à filha. Ele não estava fazendo nada errado no celular, mas a imagem que ele estava passando, a ideia que ele estava passando para a filha, era de alguém totalmente dependente daquele aparelho, né? E é isso, o modelo, o exemplo que nós damos para os nossos filhos é bem importante. Perfeito. Muito bom, muito bom. É educar pelo exemplo, né? Pelo Não exemplo, só não falando. Perfeito. Isso não é como eu falei, né? Não faça o que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Tem uns pais que falam isso, né? Isso Acho mesmo. que esse ditado aí não é o jeito certo de se educar. Perfeito. Show de bola, show de bola. Bom, pastor, Sim. a parte de igreja, né? Esse vai bem direcionado para a questão do público evangélico. Há uma impressão de que crianças e adolescentes educados no ambiente evangélico, filhos de pessoas evangélicas, está imune a alguns problemas da sociedade, né? Então, o que é que você tem a comentar sobre essa nossa realidade do digital, das redes sociais, sobre filhos de casais evangélicos? Pois é, esse é o grande desafio da gente entender que, por mais que tenhamos essa relação com Deus e busquemos sempre o amparo da Escritura, dos seus ensinamentos para orientar as nossas vidas, nós vivemos no mesmo mundo que jaz no maligno. Nós interagimos com a sociedade, nós interagimos com as tecnologias, nós interagimos com a economia, então nós estamos no mundo. Jesus, lá em João 17, na sua oração sacerdotal, tem uma parte bem interessante, eu gosto sempre de lembrar disso, que ele não pede para que a gente se retire, mas ele pede que no mundo sejamos livrados, não é isso? E em outras ocasiões ele diz, resplandeçam como luz no meio das trevas. A gente precisa viver no mundo, uma empresa tomar consciência de vivermos neste mundo de forma vigilante e sóbria, como Pedro recomenda na sua carta. Porque ele diz que o diabo, o vosso adversário, está ao derredor de vós procurando oportunidade para vos tragar. Então, olhando para essa pergunta, a gente não pode relaxar. Mesmo vivendo neste mundo, a gente precisa saber que o risco que existe para um incrédulo nas redes sociais, existe para um cristão também. E, às vezes, para aqueles que querem viver santamente e buscando fazer a vontade de Deus, eles são maiores. Porque somos expostos nas redes sociais, nós somos expostos à pornografia, somos expostos ao pecado, à promiscuidade. Então nós precisamos ter cuidado, sim. É ruim também para o cristão, é ruim também para o evangélico, é igualmente danoso o uso imoderado das redes sociais e da internet. Então nós não podemos negar que é um bom mecanismo. Por exemplo, se você quer estudar a Bíblia hoje, ou um tema específico, tu dá um Google e tu vai conseguir muita informação legal a respeito disso. Mas também existem muitas informações mal intencionadas em todos esses lugares. Então eu preciso de um uso supervisionado, de um uso consciente, de um uso responsável dessas mesmas mídias, dessas mesmas redes, para que eu não incorra em caminhos perigosos, em caminhos de queda.
Então, de fato, existe uma apelação, um apelo na sociedade a que as crianças e adolescentes estejam inseridos nesse mundo virtual, e nossos filhos também estão, né, muitas vezes, entrando neste caminho das redes sociais, e isso é igualmente perigoso para ambos, tanto para cristãos como para incrédulos ou não cristãos. Então, diante dessa sua explanação, pastor, a gente pode entender que é mito, né? Essa história que filhos de casais evangélicos estão menos vulneráveis, né? De forma alguma, Júnior. Até às vezes os pais relaxam sob esse pensamento de que estão mais protegidos. Sim, nós temos Deus conosco, mas nós precisamos fazer a nossa responsabilidade como pais. Deus nos deu filho, não apenas para a gente postar foto nas redes sociais, como muitos temos feito. Sim. Nós precisamos atentar para a responsabilidade da formação, da educação desses filhos. Com qual propósito você quer ter filho? Com qual propósito você quer educá-los? E muitos querem educá-los para o mundo, para a vida. E eu costumo dizer, eduquem-nos para o céu. Formem seus filhos para Deus e coloquem isso como objetivo da educação de seus filhos, de dar-lhe uma formação religiosa, sim, uma formação voltada para Deus, sem ignorar os desígnios, claro, da vida social. Ele precisa, como a Flávia já colocou, ele precisa conviver, interagir com outras pessoas, ele precisa aprender como vai conviver num ambiente difícil que há no mundo, né? Mas fiel ao seu Deus, fiel à sua crença, fiel ao seu compromisso com Cristo. Então, nós não podemos relaxar neste tópico, né, de qual o propósito que eu dou à educação dos meus filhos e se esmerar em educá-lo no caminho, como diz Provérbios 22:6. Perfeito. Show de bola. Doutora Flávia, as crianças e adolescentes, elas são muito facilmente abordadas, né, nas redes sociais. Isso. A gente tem falado muito de redes sociais, mas a gente também não pode esquecer que existem outras plataformas na internet, existem instant messenger, como o WhatsApp, como o Telegram, né? Uhum. E aí as crianças podem ser constrangidas em algumas abordagens, né? Elas podem ficar com medo por esse constrangimento e por essa forma que ela foi abordada. E aí a pergunta é, o que ela deve fazer, né, quando isso acontecer? Para que os pais possam orientar seus filhos, caso eles sejam abordados de uma maneira inadequada, orientar como é que eles devem agir. E os pais, né? Vai uma segunda parte da pergunta. E os pais, quando ficam sabendo que os seus filhos foram abordados de forma inadequada por um adulto ou até por outra criança, né? Quando eles ficam sabendo, como eles devem proceder? Perfeito, Júnior. Aí eu volto àquela questão da educação, né? Tudo ali permeia a educação. Como é que eu comunico para meu filho a questão dos riscos, né? Então, para que a criança realmente ela saiba reconhecer um risco, uma ameaça, e que ela saiba se proteger, é preciso que ela tenha uma conscientização do que é esse risco, né? Então, assim, é importante que os pais eduquem seus filhos, né, a quais os riscos possam vir a existir no uso da internet, né? Seja no WhatsApp, no YouTube, que a criança saiba, assim, identificar. Né, apresentar, né? Apresentar os riscos claramente. A depender da idade, você vai falando mais claramente sobre o cyberbullying, né, sobre os desafios, né, e se for maiorzinho um pouquinho, você já pode falar sobre os crimes sexuais, né, dependendo da idade da criança, dependendo do desenvolvimento dela, porque é importante, a gente só reconhece, né, como perigo aquilo que é sinalizado para a gente. Sim. Né? A questão, por exemplo, do medo. Todo mundo nasce com medo. O medo é uma emoção, né, que não é agradável, mas a gente já nasce com as emoções. Mas do que eu vou ter medo é uma coisa que vem acontecendo ao longo da minha vida. Então, assim, eu aprendo a ter medo de uma determinada situação, um determinado objeto, por um trauma, ou porque alguém que para mim é uma pessoa, o pai ou a mãe é uma pessoa ali que eu me espelho, né? Então, assim, ou alguém chegou para mim e falou, olha, não coloca o dedo na tomada porque vai fazer um dodói. Né? A gente fala assim com o filho da gente. Uhum. Então, eu tô colocando na cabeça do meu filho que ali tem um perigo. Então, é a mesma forma na internet. Eu preciso de sinalizar ao meu filho, olha, filho, existem esses perigos,
E eu queria que você, quando observasse que tem um possível perigo, você me comunicasse. Porque daí eu vou, né, tomar as devidas providências. Então, assim, tudo parte da educação. Não tem como, né, eu deixar meu filho ter acesso a uma rede social sem dizer a ele quais riscos que ele pode correr. Uhum. E quando a gente, como pai, identifica, né, esses riscos, eu acho que a gente tem que primeiro manter a calma, né, porque assim os pais ficam logo muito nervosos, né? Sim. E a depender da situação é recolher realmente provas, segurar um pouquinho, a gente às vezes até acompanha aí na mídia, né? Os pais seguraram, se passaram pela criança, no caso aí de alguns pedófilos, por exemplo, né? Aí se passou pela criança, a polícia já vem para intervir, fica se passando como se fosse a criança, marca um encontro e daí pega, né, aquela pessoa ali cometendo o crime. Então, assim, o que eu digo aos pais é se identificar que está acontecendo realmente, assim, reconhecer esse perigo, é observar, né, pegar informações, tirar o filho daquela situação, se for um perfil que ele venha seguir alguma coisa, ó, filho, por enquanto você não vai acessar determinado perfil, deixa comigo agora que eu vou resolver. Então, assim, a gente começar a ter esse controle, pegar informações e levar para uma delegacia, enfim, especializadas, né, em crime de internet. Isso mesmo. Eu ainda me intrometendo aqui na pergunta de Flávia, mas muito tranquilo aqui, né? Não, pastor. Conversando. Fique à vontade. Fique à vontade. Mas esse ponto que Flávia lembra, e como nós somos cristãos, estamos pensando de uma perspectiva cristã também, essa parte da formação do nosso filho é muito importante, nós fortalecermos nosso filho aquilo que nós cremos, né? Quando ele ser constrangido por cyberbullying ou medo de outras pessoas, o que ele deve fazer? E a gente deve trabalhar no coração do nosso filho quem nós somos, né? Nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança dele, e ter isso como valor primário das nossas vidas. E é massa quando a gente pensa a respeito desse como nós devemos proceder, a gente cultivar essa formação, essa abertura para o diálogo, onde nosso filho, desde pequenininho, se sinta à vontade para se abrir com os pais. Porque muitas vezes nós pais, a confiança que deve ser construída, nós pais ditamos as regras para os nossos filhos, de modo que eles não sentem abertura para conversar conosco. E às vezes vai buscar conversar com um colega da mesma idade, vai buscar em pessoas fora que às vezes não têm a mesma visão de mundo que temos e vai dar conselhos que pode levar o nosso filho para mais longe da família, para mais longe do propósito que queremos para a educação dele. Então eu frisaria muito essa ideia da abertura para o diálogo, tanto do pai respirar, contar até 10, quando for uma situação de fato que ele possa perder a paciência, mas estar aberto para o diálogo, construir essa relação de respeito, porque ele não deve confundir, nosso filho não deve olhar para a gente como olha para os seus amigos da escola, da sua idade, ele deve ter sempre o respeito pela figura paterna, mas ter essa abertura também, para poder dizer quando está triste, quando se sente frustrado, quando está com medo ou se sente ameaçado, ele saber que será ouvido pelo seu pai. Veja, a gente tem a Bíblia é um manual, né, do bem viver, né? Ela é muito abrangente, ela orienta sobre várias coisas, inclusive sobre os limites que os pais devem estabelecer para os filhos. Há algo que você possa nos trazer, que possa ser adotado como parâmetro pelos pais, na hora que ele for estabelecer esse limite, e que seja de um respaldo bíblico? Boa pergunta, Júnior. E a gente muitas vezes esquece de fazer essa ligação, né? A Bíblia, de fato, é esse livro precioso. E às vezes nós não conseguimos ligar os seus ensinamentos ao nosso cotidiano. Nós memorizamos as premissas bíblicas, mas na hora de vivermos essas premissas, a gente não consegue fazer essa ligação. Isso. E a gente percebe um Deus que se relaciona conosco como um pai que se relaciona com seus filhos. Nós vemos na própria Escritura Deus estabelecendo, sim, limites que não são danosos, que são saudáveis, e como você bem falou, para o nosso bem viver. Uma passagem que me chama muita atenção, que é Deus educando seus filhos e ensinando seus filhos a educar os seus filhos, entende? É muito precioso para mim quando eu lembro de Deuteronômio capítulo 6, por exemplo, que é uma passagem muito marcante para um judeu. Deuteronômio 6:4 é Deus relembrando a sua lei ao seu povo, e ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor,
E ele passa a dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Para mim, essa passagem, ela se configura como um parâmetro para a gente, tanto no estabelecimento de limites, como de uma prática, vou usar o termo, de uma prática pedagógica, de uma prática de ensino para as famílias, que a gente muitas vezes negligencia isso. Nós terceirizamos a formação dos nossos filhos, quando para pessoas competentes, muito bom, mas quando muitas vezes relegamos, de fato, a televisão, ao tablet, ao celular. A gente não quer ver o filho importunando ou fazendo barulho, a gente coloca Foi-se a era do DVD, que parecia mais seguro, né? Mas a gente coloca um vídeo no YouTube e deixa ali rodar por horas. E quando nós olhamos para esse texto, Deus está oferecendo um parâmetro. Primeiro, que o pai, como o Flávio já colocou para a gente, deve ser esse modelo, né? Fugir daquela filosofia, não faça o que eu digo, mas faça o que eu... faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Aqui a Bíblia está chamando o pai para ser modelo. Primeiro eu preciso amar o Senhor teu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Ou seja, integralmente eu preciso entender Deus, me relacionar com Deus. Todo o meu ser precisa estar envolvido nisso. E aí vem a responsabilidade como pais, de formar os filhos, dando ao filho uma educação coerente com a realidade. Porque esse pai que está sendo instruído aqui, ele deve ensinar o filho no dia a dia, andando, ao interagir com o mundo, com a sociedade. A gente percebe isso aqui, uma educação que seja também não somente coerente, mas que seja também integral, que a gente esteja todo o tempo comprometido com esse ensino. E daí vem esses limites. Uma criança bem formada, ela vai respeitar os seus pais. Ela vai entender que há limites, porque os pais são os primeiros limites na vida de um filho, na vida de uma criança. E Deus é tão sábio que está em forma de mandamento. Quando ele diz de forma positiva: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E é interessante que é estabelecido esse limite de uma forma amorosa, de uma forma que haja esse progresso na formação do filho, que aquele que entende os seus pais como primeira autoridade de suas vidas, eles não terão dificuldade de respeitar autoridades no seu ambiente de trabalho, de entender uma relação de inferior e superior na sociedade. E a gente tem perdido isso, porque os filhos têm perdido esse princípio, os pais têm abandonado essa responsabilidade de inculcar nos filhos os valores da palavra de Deus. Entendi. Joia. A gente tem os pais responsáveis hoje enfrentando muitas crianças com um comportamento muito autoritário, né? Alguns especialistas até colocam que algumas crianças elas têm a síndrome do imperador, né? Isso. Porque praticamente elas mandam nas pessoas adultas da família. Qual seria a sua sugestão para os pais ou responsáveis evitarem que essa autonomia descontrolada das crianças prejudique as crianças nessa questão de acesso a redes sociais? Quer dizer, o adulto entende que não é o momento, mas como é a criança quem manda naquela relação, eles acabam cedendo e a criança adentra esse universo sem estar preparada. Então, qual seria a sua sugestão para que os pais evitassem que essa autonomia descontrolada prejudique as próprias crianças? Certo, perfeita essa pergunta, Johnny. Como você trouxe essa questão da síndrome do imperador, eu vou abrir um parêntese para explicar um pouquinho o que é que essa síndrome, né? O nome já diz que é a síndrome daquela pessoa que manda, Sim. né? E essa síndrome ela é interessante porque os pais, na verdade, eles de uma forma muito errada, né, posso assim dizer, né, de uma forma que não é funcional para a educação do filho, eles têm uma fixação, né, de fazer esse filho feliz, independente das circunstâncias, da ocasião, a qualquer custo. Então, é aquele pai que não sabe dizer não ao filho, né, que ele não quer que o filho tenha emoções negativas, né, ele quer que o filho seja feliz o tempo todo, né. Então, se, por exemplo, na escola, o filho tirou nota baixa,
O pai ou a mãe vai lá na escola e pergunta para o professor por quê? Porque a culpa não pode ser do meu filho, né? A culpa é da escola. Se eu vejo o meu filho na fila do lanche, bichinho, tá perdendo a hora do lanche, não vai comer porque tá na fila, ele não pode ficar na fila. Então, assim, que tipo de educação, né, a gente está dando, no caso, uma pessoa assim, dessa síndrome do imperador, que tipo de educação essa pessoa está dando ao seu filho? Né, uma criança que não pode se frustrar, né, uma criança que a gente não pode dizer não. E isso a gente inclui também as redes sociais. Então, quando eu digo não ao meu filho, ele fica com raiva, ele faz birra, então, meu filho não pode sentir esse tipo de emoção negativa. Então, eu libero. Né, eu não sei dizer não ao meu filho, porque eu não quero que ele se frustre. Né? E os pais, né, que têm esse comportamento com os filhos, eles se esquecem que essas emoções negativas fazem parte da construção do ser humano. Né? Elas precisam, sim, existirem para que as crianças aprendam a regular essas emoções, para quando chega lá na frente e tem uma frustração no emprego, na vida, né, social em si, ela saiba compreender, né, saiba regular e saiba sair dessa situação ruim, né? Então, a gente tem visto muitos adultos que não sabem, até adolescentes. Ano passado, eu acredito que teve um adolescente que cometeu suicídio porque não passou no Enem. Então, se a gente for voltar para trás, né, que tipo de criação essa pessoa teve? Né? Será que ele era acostumado a ter esse tipo de emoção negativa? Ou ele foi a vida toda, né, tolhido disso, né? Ele não podia sentir esse tipo de emoção, ele não sabia lidar com isso, ele nunca teve, como é que eu vou aprender, né? E eu escuto muitas vezes dos pais o seguinte, gente, eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive, eu não quero que o meu filho sofra aquilo que eu sofri. Claro que nós, como os pais, a gente quer dar sempre o melhor. Se a gente teve uma referência muito negativa na nossa infância, a gente evita que nossos filhos venham a ter também, né, esse tipo de trauma, enfim, dependendo do trauma que o pai tiver. Mas a gente também não pode esquecer que o que a gente viveu tornou o que a gente é hoje, né? E hoje nós somos pessoas, nós somos pais, a gente tem a educação dos filhos, então assim, eu não posso, de repente, apagar tudo aquilo que eu vivi e não querer que meu filho entre em contato com esse tipo de emoção negativa. Então, assim, os pais precisam saber que a criança precisa de limites, né? Sejam eles na internet, né? Como é o caso aqui que a gente está falando. Então, assim, olha, não pode. É engraçado que a maioria dos pais, né, dessa geração, assim, que tem os filhos nativos digitais, como a gente já falou, o castigo antigamente era, você vai ficar sem brincar determinado brinquedo. Hoje o castigo você vai ficar sem assistir YouTube. E para a criança, aquilo é o fim, né? Como diz a história. Então, assim, até o tipo de castigo que o pai dava você vai ficar sem jogar bola na rua. Para a criança hoje está tudo bem, mas eu ficar sem internet, sem jogar, sem YouTube, para a criança aquilo é muito doloroso. Então, aí os pais precisam sim ter essa consciência de que qual o tipo de pessoas que eles estão construindo para enfrentar o mundo. Né? Quando eu não privo meu filho de determinada coisa, né, de determinada situação, eu acho que eu estou fazendo um bem enorme para que ele fique feliz o tempo todo aí nessa síndrome do imperador. Mas que tipo de pessoa eu estou educando para o futuro, né, para o mundo? É isso que a gente precisa ter consciência, que os pais precisam ter consciência, né? Que o filho sim, a criança sim pode ficar triste, ela pode ficar com raiva, faz parte, né? Quem nunca, né? Quem nunca ficou com raiva, né? E as crianças não estão sabendo lidar com esses sentimentos, né? E é triste a gente ver cada vez mais jovens, né, com depressão, né? E tem um dado bastante relevante, né? Que o Brasil, que eu acho que cabe aqui a gente falar, é um dos poucos países que vem aumentando o número de suicídios e suicídios por adolescentes e crianças. E quando a gente vai olhar o motivo, né, que levou, é justamente nesse viés, porque não era acostumado a ter a ter o não, né, a se frustrar, a ter uma emoção negativa, não sabe lidar. Por quê? Porque os pais fazem de tudo para que essa criança seja feliz o tempo todo.
E não é assim que acontece, né? Nem sempre a gente é feliz o tempo todo. Verdade. Você falando das categorias das punições aí, né? Falando que antigamente tirava o jogo de futebol e agora tira o YouTube e que a criança não suporta tirar o YouTube. Quando a gente aplica aqui algumas sanções, né? Eu usei a palavra castigo essa semana, aí uma pedagoga me criticou. Disse, então eu vou mudar, vai ser sanção o nome, mas é castigo do mesmo jeito. É castigo. Muda o nome. A minha pequena de 7 anos, quando eu a ponho no quarto por alguma birra dela, alguma coisa, aí a mãe estando em casa, ela diz, mãe, dá para me emprestar seu celular? Aí eu digo, não, você tem que sentir a perda. Se ficar no quarto e ficar com o celular, tá de boa, Bom, né? né? Então a mãe não entrega nada a ela fica no quarto, na cama, olhando pro teto. Refletindo. É engraçado que, assim, eu vejo muita gente, quando entra no carro, dá o celular aos filhos ou coloca uma tela, né? E eu fico pensando, gente, essa criança nem na rua, né? Tá ali no carro atrás lá dos pais, nem na rua tá observando. Né? Eu lembro que meu filho hoje ele tem 9 anos, quando ele era pequenininho, ele já sabia o caminho, porque eu sempre fui contra aquela telinha que fica ali atrás. Sim. Porque, assim, ele precisa olhar os ambientes da rua, ele precisa saber o bairro que ele mora, ele precisa conhecer a cidade, faz parte do processo, né, de aprendizado, de conhecimento. Né? Se já fica tão exposto, para que no carro está exposto a mais uma tela? Correto. E a gente cresce numa bolha, né? Pois é, alienado. Esse controle. Né, precisa, por mais que doa, né, às vezes dói, a gente vê um filho chorando, né, não é fácil, né, mas a gente precisa fazer um esforço, né, é necessário para que ele cresça um adulto saudável mentalmente, né, que ele cresça um adulto, felicidade dele, né, Flávia, que tanto isso, que ele cresça um adulto, que ele reconheça que ele pode sim ter dias ruins e tá tudo bem. A gente precisa ter essa resiliência que a gente chama, né? Eu preciso saber que tem dias que eu passo por situações, sejam elas na escola, sejam elas no Enem que eu não passei, mas tá tudo bem, ano que vem eu tento de novo, né? Então, assim, as crianças que são não têm limites, elas crescem com esse sentimento que não podem se frustrar, não tem limites, é uma criança que não tem limites, para ela tem que ser tudo na hora, tem que ter tudo agora. Né? Infelizmente, é essa sociedade que a gente vem aí educando. Então, é aprender a dizer o não, ainda que doa no próprio pai e na própria mãe, mas tem que conseguir dizer o não quando for preciso, não é? É necessário. É necessário. Perfeito. Ok. Pastor Jadson, as redes sociais, a maior parte das plataformas estabelece um limite de 13 anos para conseguir perfil na plataforma, né? Mas a gente sabe que tem muitas crianças abaixo disso, você mesmo comentou aqui nesse nosso papo, que crianças de 5, 6 anos com o smartphone na mão e sabe-se lá onde é que ela está, né? Às vezes uma criança dessa já se cadastra numa rede social sem saber exatamente o que é que está fazendo, mas é tão intuitivo que a gente não pode garantir que uma de 5, 6 anos não tenha feito, né? E aí a gente se depara com pais que não estão dispostos a impedir que a criança acesse. Acham que vai dar muito trabalho, vai ter que discutir muito, o menino vai chorar muito, e vai ser uma pressão tão grande, às vezes até amigos vão cobrar dele, rapaz, deixa, o meu eu deixo, porque fica impedido tua filha, teu filho, né? Então tem pais que chega a hora que ele desiste desse esforço. Ele não vai lutar contra isso, né? Aí a pergunta qual orientação passar para esse pai, essa mãe, para que ele minimize os riscos, já que ele não está disposto a retirar a criança da rede social? A pergunta é muito boa, mas eu desafiaria esses pais a olharem para a sua responsabilidade como pais. Filhos não é um pet, que a gente usufrua dele algum instante e depois a gente deixa ele amarradinho lá no lugar ou preso na sua casinha. Não é assim que funciona. Mas eu queria dizer aos pais que nunca é tarde para mudar essa rotina ou para mudar essa realidade. Principalmente para nós que cremos no Senhor Jesus, que conhecemos, nos relacionamos com Ele, que temos a sua palavra como um estímulo para as nossas vidas. A palavra de Deus nos mostra que temos sim uma responsabilidade diante de Deus como pais e que precisamos assumi-la. Então, em termos práticos, eu sugeriria a esses pais que já estão nessa situação a que pudesse primeiro refletir nessa sua responsabilidade de um modo prático. O que significa ser pai, de acordo com uma visão bíblica?
né? E se você almeja agradar a Deus, esse é o caminho. Primeiro, essa reflexão para se convencer de que a sua postura, ao abandonar o seu filho à sua própria vontade, ela não está sendo condizente com uma postura ou com um padrão bíblico. Eu tenho um exemplo, eu vi recentemente uma criança de 7 anos dizer para a mãe que não era hora de dormir, não, que já, a mãe dizia, eu não sei o que eu faço com esse menino, só que está nesse TikTok. Era 3 da manhã, um menino de 7 anos estava no TikTok. Eita, Jesus. São pais que não entendem o seu papel, né? Que de fato o menino virou esse imperador, como nós discutimos anteriormente. Então, ele começar, por exemplo, em termos práticos, a estabelecer uma rotina dentro para a sua família, um ambiente de culto doméstico, que a gente nem fala muito sobre isso nesses dias, mas agora esse tempo de pandemia, de distanciamento social, onde estávamos impedidos de ir à igreja, muitos correram a essa prática tão antiga e tão esquecida. Mas estabelecer um momento devocional com a sua família, onde os seus filhos participem, comece de um modo breve, sucinto, e vão ampliando isso aos poucos, fazendo isso de um modo atrativo para os seus filhos, e aplique-se na instrução. Neste mudar rotina, coloca um limite de tempo, fala com seu filho adolescente, faz algumas trocas com ele, como a gente fala na escola muitas vezes, faz alguns combinados com ele, limitar o tempo de uso é uma forma de privá-lo mais desse perigo. Supervisionar o seu filho, até o acesso à conta dele, eu digo que são maneiras que você pode, aos poucos, ir tomando a responsabilidade de pai e ajudar ele a enfrentar esses problemas, até mesmo a você enfrentar o seu problema consigo mesmo, porque às vezes o problema está no pai também, né? Aí a gente precisa ir tomando essa responsabilidade, e eu vou ser repetitivo. Eu acredito que é muito importante a formação, a instrução. Então, como a doutora Flávia falou anteriormente, é no convívio, nessa formação, que nosso filho vai sendo alertado do que é perigoso, do que deve realmente trazer medo para ele, que é aquele medo saudável, que me faz ser mais prudente com as minhas ações, comigo mesmo. Então, essa instrução sempre, na minha opinião, vai estar em primeiro lugar, certo? Então, pai, pondere na sua responsabilidade, nunca é tarde para você assumir as rédeas, né, para o seu filho entender, para você dialogar, para você pedir perdão ao seu filho pela sua negligência, nunca é tarde para fazer isso. Então, Deus tenha misericórdia de nós, pais, e que possamos entender o nosso lugar e a nossa responsabilidade como tal. Perfeito, perfeito. Bom, nós estamos aqui partindo agora para uma última pergunta que eu vou colocá-la para os dois, tá certo? E aí deixo vocês livremente comentarem aí na ordem que quiserem, e aí a gente caminha para a finalização com as considerações finais. Então eu vou lançar a última pergunta aqui do nosso 4º episódio do Interagir Podcast, tá bom? Ok. Eu não sei se vocês assistiram já, mas está rolando aí uma grande polêmica nos últimos dias sobre um filme da Netflix, um filme chamado Cuties. Ele retrata o que algumas crianças e adolescentes querem seguir, né? Vai muito naquela história que a gente comentou no começo, que só se vê o glamour nas redes sociais, né? Só se vê alegria, só se vê viagem, só se vê sucesso. Então esse filme retrata o que as crianças e adolescentes querem quando veem nos outros, que é a fama, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que é que a gente traz como pergunta? Vocês acham que o que esse filme retrata, né, um filme que retrata crianças e adolescentes que se espelham em outras crianças e adolescentes famosas e querem aquilo para eles, né, para elas, isso é muito devido a essa exposição das crianças e adolescentes ao universo da internet e das redes sociais? Vocês acham que tem uma influência direta, porque todo esse conteúdo que a gente fala hoje, todo esse acesso a essas informações, são muito por conta da facilidade da internet, né? Eu comentei numa gravação que a gente fez, que na minha época, talvez na de vocês não, eu devo ser o mais velho aqui no programa, mas na minha época eu tinha que correr atrás de informação. A informação não estava disponível, eu tinha que buscar muito a informação. Hoje a informação cai no colo de todo mundo. Verdade. Então, esse filme chega às crianças e adolescentes via Netflix. E Netflix só existe hoje
por conta do advento da internet. Então a pergunta é essa: vocês acreditam que esse desejo que as crianças têm e se espelhando nessas celebridades, isso é influência direta desse excesso de contato com as redes sociais? Sim, esse desejo, né, como você falou, é sim vindo do advento, como você colocou aí, da internet, né? E falando desse filme, eu vejo como um retrato mesmo dessa cultura que nos é imposta, né? Que a sexualidade infantil é algo, entre aspas, normal. Esse filme aí está sendo bastante criticado, né? Inclusive há petições aí para retirada do filme da plataforma da Netflix, porque ele abre precedentes para pedofilia, né? Não só para pedofilia, mas para a precocidade da sexualidade da criança. Então, assim, o filme, ele retrata, né, o desejo de uma menina de se inserir no grupo, né, de se tornar igual a um determinado grupo, né, através lá das redes sociais, que elas assistem um grupo de dança, e ela, a todo custo, tenta se igualar, né, e isso a gente vê muito na questão do adolescente, né, ele quer se inserir dentro de um grupo, né, seja ele nas redes sociais ou não, mas hoje em dia a gente falando das redes sociais, ele vê aquele modelo de grupo nas redes sociais e ele quer se sentir inserido naquele meio. Então ele começa a repetir aquele comportamento para se sentir aceito, né, para se sentir pertencente a um grupo. Eles têm essa necessidade de pertencimento a algum grupo. Eles estão passando aí da migração da fase de criança para ser ele no mundo, né? Ele está mudando aí daquela pessoa que era filho de alguém para ser ele. Então, assim, ele está passando por esse movimento aí de não só hormonal, mas de cerebral, de mudanças, né? De novas conexões, né? Neurais. E daí ele precisa dessa confirmação o tempo todo. Eu preciso, qual grupo que eu preciso me inserir? Qual grupo eu preciso pertencer? Então, por isso que crianças e adolescentes, elas são bem mais alvos fáceis, né, às investidas na internet, a esses danos da internet. Então, assim, esse filme eu não assisti, tá? Mas, pelo que eu li e a polêmica que ele tem causado, é basicamente isso aí. E pensando, Flávia, nessa linha que você vem falando, né, que o filme tem toda essa degradação da figura infantil, toda essa sexualização da criança, o filme ele é danoso, de fato eu concordo com as petições de que ele não seja colocado assim, livre acesso para as crianças ou para os jovens, não para a sociedade, mas infelizmente esse filme ele narra o que acontece no nosso dia a dia. Uhum. As pessoas e a sociedade, ela se escandalizou com o filme, mas quando nós vemos as crianças, por exemplo, aqui no centro da cidade, na Praça do Derby, por exemplo, um grupinho de meninas dançando ali na grama, repetindo aqueles movimentos, meninas de 13, 14, 12 anos, crianças, né, para a lei, repetindo essas coisas, muitas pessoas estão ali observando, algumas até aplaudem. A gente aplaude isso quando as crianças estão repetindo o cantor famoso, né, o ídolo, esses MCs da atualidade. A gente vê as crianças repetindo isso. E muitos deles têm essa intenção com as suas músicas, né? Não é somente o drama vivido nesse filme, mas a sociedade está vivendo isso de um modo muito inerte, muito dormente, adormecido. E eu queria questionar aqui, nessa pergunta mesmo, aos pais que nos ouvem e a cada um de nós, né, que valores nós queremos passar para os nossos filhos, deixar para os nossos filhos, o que é modelo para eles. A gente não tem se esmerado em demonstrar isso, porque Flávio deve concordar que as crianças, o primeiro modelo que eles chamam para si, querem imitar são os pais, eles calçam os sapatos dos pais, quando criancinhas de 2, 3 anos, 4 anos, eles vestem as roupas dos pais, e em algum momento esse filho perde essa admiração pela figura dos pais e vai buscar lá fora no mundo, ou vai buscar nessas pessoas sem padrão, ou que querem até mesmo distorcer ou desconfigurar a mente dos nossos filhos. Então, que a gente possa atentar para o que de fato é valioso para nós, porque, como nós já discutimos aqui, nós somos padrão para os nossos filhos, o primeiro padrão.
Isso deve fazer com que seja por mais tempo e assumirmos a responsabilidade disso. Os pais são a primeira referência, né, daquilo que os filhos querem ser. Isso. Então, aí o que o pastor falou foi bastante pertinente, porque, assim, onde eu estou, qual o modelo que eu estou sendo para meus filhos, né? A gente, falando do filme, mas, como o pastor falou, trazendo para a realidade, eu já vi crianças menores, né, passando, assim, em determinado bairro de carro, crianças pequenininhas fazendo danças, sensualizando, né? Poses, né, para foto. Poses para foto, então. E eu já vi, inclusive, mães fazendo as mesmas poses com as filhas, uma cara assim, né, fazendo uma cara mais sensual. Sexy, né, como elas falam. Então, assim, que tipo de educação a gente está dando aos nossos filhos? Né? Que tipo de exemplo eu estou sendo para minha filha, para o meu filho? Né? E a gente tem que trazer essa responsabilidade para mim. Porque, assim, a internet, ela está aí. Eu sempre gosto de falar, quando eu falo para os pais, né? Que, principalmente nós que somos da igreja, então, assim, que a gente nada contra a maré. A nossa educação é um nado constante, porque a gente ensina uma coisa aos nossos filhos e o mundo lá fora destrói aquilo que a gente ensina. Então, assim, o nosso ensino, à luz da Bíblia, tem que ser constante, né? Tem que ser diário, né? Então, assim, a gente não pode descansar, porque o mundo está aí, gente. E o mundo vai ensinar para o nosso filho do jeito que ele quer. Se a gente não fizer a nossa parte, né, não abrir para diálogo, não abrir para conversa, não explicar, olha, é isso, é assim, não é assim que faz, o mundo vai chegando, como diz a história, né? O mundo vai chegar e dizer, olha, faz assim que é bom, faz assim que você vai se inserir nesse padrão, faz assim que é legal. E a criança, ela precisa ter esse discernimento. Ela precisa ter esse discernimento de que, não é por aí que eu devo ir. Né? Meu pai lá atrás me ensinou que se eu for por aqui não vai dar certo. Né? Não vai ser legal, não vou me dar bem. Então é nisso que a gente tem que focar nos nossos filhos. Isso mesmo. Flávia falou algo que é muito interessante, porque o mundo não respeita padrões, o mundo não pede licença, e já chega chegando, né? E já mostra que veio. E é assim que nós temos visto. E a gente fala mundo, gente, a gente está falando dessas estruturas contrárias, que a gente vê, por exemplo, nas mídias, no cinema, nas músicas. A gente vê como se fosse uma força-tarefa para fazer isso na mente das crianças, para sexualizar nossas crianças, para desvirtuar a mente, para torná-las viciadas nessas telas ou nesses conteúdos digitais. Então a gente precisa também, como pais, sermos intencionais na formação dos nossos filhos. E eu não digo que a gente seja invasivo, mas de que sejamos presentes, sabe? A ideia de termos intenção clara na nossa mente, o que queremos para os nossos filhos, é algo que os pais precisam ponderar. E eu estou sendo repetitivo nesse tópico, porque às vezes nós passamos desapercebidos, dizemos assim muitas vezes, não, vou deixar ele crescer, quando ele crescer ele escolhe. Flávia concorda comigo que existe a idade da formação, a criança ela está recebendo desde pequenininha exemplo, informação, conteúdo, e se a gente relaxa, outros conteúdos formarão a sua mente, preencherão seu coração, e quando ele crescer, a Bíblia não erra, minha gente. Eles vão escolher de acordo com o que eles receberam na infância. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Existe um padrão que eu devo viver e demonstrar para o meu filho. E não está, meu filho, aquele caminho da fé ou de Deus que é só assim, Deus disse que não pode, Deus não. E a gente mostra um Deus negativo, que só tem nãos para a vida dos nossos filhos. E sabe o que a Bárbara está dizendo para ele lá na propaganda? Seja o que você quiser ser. E quando a gente vai falar de Deus, a gente vai falar de um Deus proibitivo. Nós não falamos de um Deus amoroso, de um Deus que traz alegria, de um Deus que traz paz, de um Deus que amou concretamente. A gente vai dizer, Deus disse que não pode mentir. Deus disse que não pode olhar. Deus disse que não. Um Deus que só restringe. E a gente não tira o aspecto amoroso de todo esse cuidado de Deus através dos mandamentos. Então precisamos ponderar a respeito. Joia. Ok. Vocês comentaram sobre a questão do filme, aí uma coisa que me ocorre é o seguinte, toda essa polêmica e essa necessidade de petições de proibir o filme de estar sendo veiculado, me parece que é porque
um único conteúdo se condensou tudo que é a nossa sociedade hoje. E aí ficou escancarado. Mas por que vocês comentaram, o que está no filme acontece no nosso dia a dia. Né? Pois é. Acontece no bairro onde a gente passa, acontece no comercial, né, pastor? Você falou um filme num canal Kids, vem um comercial. Vem esse conteúdo nos comerciais, né? Mas aí as pessoas ficaram estarrecidas porque agora está em um filme. Então, se vai retirar o filme, tem que fazer uma faxina geral, porque está tudo aí. Porque o que é que acontece, né? Aquilo que eu falei lá no início. A sociedade quer impor um normal, né? Que não é normal, gente. Onde é que é normal uma criança de 2, 3 anos tá fazendo poses sensuais, né? Então, assim, quando a gente restringe, no YouTube eu já percebi isso, a gente restringe aquilo que pra gente não é legal que nosso filho assista, presencie. Mas o restringir, ele não coloca os conteúdos que deve restringir, ele diz, restrito. Acesso restrito menor de 18 anos, por exemplo. Né? Mas tem coisas que para a sociedade já é normal, não precisa restringir. Tá entendendo o que eu estou colocando? Para mim, eu quero restringir que meu filho tenha acesso a determinados conteúdos. Mas para o YouTube, ele entende que o restringir não é inibir conteúdos que criança, para a mídia, para a sociedade, é normal que a criança presencie isso. Infelizmente. Então, por isso, Flávia, eu reforço o nosso cuidado de estar ali, olhando, né? Não é invasão de privacidade, é preservação da saúde. É zelo. É zelo, é cuidado, é responsabilidade. É nossa responsabilidade, né? Os nossos filhos. E tem uma coisa, que essa restrição das redes sociais, ela é muito frágil. Porque se você pegar uma criança de 8, 9 anos, ele já sabe que se ele mentir a idade, o conteúdo será liberado para ele. Então, por exemplo, crianças que já têm entendimento, já sabem ler e escrever, e já tem uma lógica matemática já estabelecida na mente, ele vai já criar sua conta dizendo que ele é maior de idade. E a gente vê muitas crianças fazendo isso. E, infelizmente, tem youtubers que incentivam as crianças a fazer isso em suas contas. Coloca lá. Se você colocar na década de 80, todo o conteúdo vai ser liberado. Então, coloca que você nasceu em 1982, coloca que você nasceu em 1989. Sabe? Existem vídeos dizendo isso às crianças. Infelizmente, né? Ok, mas que bom que existem pessoas como nós aqui, né? Que estão aí também, como disse Flávia, mesmo nadando contra a maré, mas a gente está lá falando isso para outras pessoas, falando isso para outros pais. E vamos continuar, né? Não desistamos. Isso mesmo. Bom, chegamos aqui ao fim das perguntas. Eu quero abrir para vocês para as considerações finais. E aí, o que é que vocês podem deixar para esse fechamento para o nosso ouvinte? Então, gente, antes desse encerramento, eu gostaria de agradecer o convite, né? Para mim foi bastante enriquecedor esse bate-papo aqui. E deixar, assim, para final, aquilo que eu falei, né, durante todo o podcast, sobre a questão da educação, né? Que a gente eduque nossos filhos, né? Que a gente ensine o caminho que deve andar, né, como diz lá na Bíblia, e a gente deixe que nosso filho confie, né, em nós. Então, assim, que ele tenha consciência de que se ele vê alguma coisa estranha nas redes sociais, se ele identificar algum perigo, né, ele tiver medo de alguma situação, né, o medo, né, que como o pastor falou, aquele medo benéfico, porque realmente existe o medo que é a questão de sobrevivência, é um alerta que alguma coisa não vai bem. Então, assim, a partir que meu filho identificou que alguma coisa não vai bem nas redes sociais, ele tem essa liberdade, ele tem essa confiança que pode contar comigo, né, que pode contar com o pai, que pode contar com aquela pessoa que educa ele. Então, é isso que eu quero que os pais tenham essa consciência, né, que a educação é a base de tudo. Tá? Não só nas redes sociais, mas para tudo na vida dos nossos filhos, né? Dentro dos relacionamentos da escola, dos relacionamentos da faculdade, né? Porque, assim, a gente está falando do perigo da internet, mas existem outros perigos, né? Existem perigos de drogas, existem perigos, enfim, N's aí que não vem ao caso, mas que esse estabelecimento, essa confiança é bem importante, tá? Eu também gostaria de agradecer Jônio e toda a equipe do podcast pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, conversando. Espero que tenha sido proveitoso para você também ouvir até aqui.
E eu queria só reiterar o que nós já debatemos e afirmamos durante todo o podcast, é que viva integralmente como cristão. É o que eu quero deixar aqui para o final. Porque quando nós assumimos a responsabilidade de ser cristão, não somente no final de semana, quando vamos à igreja, mas vivemos cotidianamente como cristão, nós assumiremos a responsabilidade da educação dos nossos filhos e teremos, sim, um ambiente saudável para formá-lo, para educá-lo. E eu queria lembrar a você que você não está sozinho no mundo. Como cristãos, nós temos o amparo, o apoio da igreja, dos irmãos, dos pastores, das pessoas próximas a nós, para quando estivermos em dúvidas, inseguro, nós recorrermos. Então, meu querido ouvinte, se você se sente perdido em como educar ou retomar as rédeas da educação dos seus filhos, converse com um pastor da sua igreja, converse com um irmão mais maduro, busque orientação. Use a internet a seu favor. Deus abençoe vocês. Gente, muito obrigado, doutora Flávia Braga, psicóloga, obrigado por essa participação. Obrigado, pastor Jackson Araújo, pastor na Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, muito bom também estar com você aqui. E fica aqui o nosso convite para vocês assistirem nossos próximos episódios. Nós estamos encerrando a série Redes Sociais e Estilo de Vida, nesse 4º episódio do podcast. E em breve nós lançaremos uma nova série, né? Então nos acompanhem, nos escute, divulgue o nosso conteúdo, porque o nosso intuito é levar informação relevante que ajude na formação da nossa sociedade. Esse é o nosso propósito. Obrigado a todos mais uma vez. Fiquem na paz.